Eu vou iniciar aí o treinamento, tá? Depois, se o Rodrigo não estiver enxergando, ele vai poder também assistir a parte que eventualmente ele perdeu através dos vídeos, tá? Tudo bem, eu entrei no Consul Office, a senha inicial que vocês devem ter recebido coloca um usuário chamado admin e a senha é 123. Essa senha é padrão. Ao entrar no sistema, vocês vão cair, vão encontrar uma tela como essa que eu estou mostrando agora para vocês. Tá? Nessa tela a gente tem o módulo de orçamento, onde a gente tem lá incluir uma obra, incluir um orçamento, importar um orçamento de arquivo ou excluir um orçamento. Eu vou dar lá incluir a obra e vou colocar aqui o nome da obra, chamado treinamento Consul Office do dia 23/08/2018. Aí eu posso colocar empresa, transação sistemas, meu nome. Tudo isso serve para o rodapé, para a folha de rosto do orçamento. Essas informações servem para a folha de rosto, tá? Vou colocar o endereço da empresa, que vocês tenham também. Nós somos localizados aqui, né, em Perdizes, São Paulo, capital. E aí a gente tem aqui uma data do cadastramento, que eu poderia mudar, a data de início da obra, o prazo de término, então eu poderia colocar aqui, sei lá, vou colocar 4 meses aqui, até o dia 30 de novembro, 99 dias, e uma descrição. Tá? Essas informações, elas não são obrigatórias, tá? Eu estou preenchendo só para que a gente possa, a partir desse momento, ter uma noção do que vai acontecer nos relatórios, tá? Mas não é obrigatório que você preencha essas informações. O nome da obra, sem dúvida nenhuma, é importante por conta de que ele aparece aqui dentro. E aí, a gente tem aqui um orçamento. Eu posso fazer um orçamento, vou chamar de orçamento preliminar, um estudo, né? Vou colocar aqui um básico da obra, 850 metros quadrados, e aí eu coloco uma descrição desse orçamento. Meu primeiro orçamento. Além de colocar essa descrição, eu escolho aqui a base de dados que eu vou usar. Eu vou colocar aqui o SINAP como base, a estrutura da Consultec, depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura. E a região de preço que eu vou usar. Eu vou usar a São Paulo, abril de 2018. Eu posso salvar esse orçamento. Ele já mudou o nome aqui para mim. E o passo seguinte seria eu clicar em informar quantidades. Ao clicar em informar quantidades, o sistema vai abrir para nós uma tela com todos os serviços do SINAP. E esses serviços do SINAP, eles são apresentados de uma forma lógica de obra, uma sequência lógica de obra, tá? Então eu estou aqui, através desse botão, minimizando esses serviços, né? E aí a gente tem aqui as etapas de obra. A gente tem a etapa da obra, aí dentro da etapa a gente tem, por exemplo, infraestrutura. Dentro de infraestrutura a gente tem as atividades possíveis, é uma subdivisão da etapa. Então a gente tem lá a escavação, fundação, forma e assim por diante. E dentro da fundação, por exemplo, a gente tem o serviço propriamente dito. Tá? Então, com base nessa estrutura, na verdade, aqui eu estou se vocês repararem, eu estou com a estrutura da Consultec. O que quer dizer isso? É uma itemização que a Consultec disponibiliza, ou seja, ela reordena as composições do Consul Office
para que vocês possam montar um orçamento de uma estrutura lógica, tá? Porque a classificação do SINAP é muito deficiente no nosso entendimento. Então, com essa estrutura, você já tem ali uma forma fácil de fazer orçamentos. Como é que eu vejo o que tem dentro de uma composição? Se eu vou pegar essa estaca contínua, que é hélice contínua, se eu der 2 cliques nela, ele vai me abrir a composição propriamente dita. Então, este código, 90808, é o código do SINAP. E aí a descrição inteira está aqui, a unidade, a classificação e os itens que fazem parte dessa composição. Ou seja, eu tenho o concreto, a gente tem a carga. Então, quando tem um izinho aqui, que é um insumo, né, é um material, que é o concreto, que eu estou com metro cúbico, com o coeficiente de 10,46, o valor unitário é 302,81, e aí o valor, a multiplicação de uma coisa pela outra vai dar o valor total aqui da composição. Tá? Então, essas informações a gente tem aqui dentro. Além disso, a gente tem, se você tiver serviço aqui dentro, de um serviço dentro de outro, por exemplo, o servente, né? O código é 88306, é um itemzinho, um ícone representado pelo ícone verde, e depois a gente tem equipamentos dentro dessa composição. Tá? Então, se eu quiser olhar a estrutura da composição, eu clico 2 vezes nela. No item aqui maior, eu posso maximizar a tela inteira, ou seja, maximizar a árvore inteira, vejo todas as composições, ou aqui eu posso minimizar a árvore. Então, eu clico aqui, maximizo, clico aqui, minimizo, tá? Então, vamos entender por que o software chama ConstruOffice. Chama ConstruOffice porque a gente procurou desenvolver uma ferramenta muito simples de trabalho, de forma que você possa usar como se fosse uma planilha Excel. Então, veja só isso aqui, olha. Eu estou na descrição, eu quero procurar todas as composições do meu banco de dados que eu estou usando como referência, nesse caso, o SINAP abril de 2018, e procurar o que tem concreto lá dentro. A palavra concreto. Contém concreto. Então, olha, todas as composições selecionadas possuem concreto. Aqui, olha, no meio da palavra tem um concreto. Vocês vão poder olhar aqui, ó. É conjugado de concreto. Então, eu posso colocar, por exemplo, bloco, e aí concreto. Então, ele vai procurar tudo que tem bloco. E aí, bloco de cimento, por exemplo. Não tem, né? Então, essa seria a forma fácil de você encontrar uma composição pelo nome da composição. Tá? Se vocês tiverem uma necessidade de olhar a base inteira, como é que eu recomendo que isso seja feito? Então, não precisa digitar aqui as composições. Aqui a gente tem se você clicar da direita, você vai poder ver as possibilidades que tem. Então, se é exatamente igual, se não é igual àquela palavra que eu coloco, se contém o que vem como default, se não contém, se é igual, se é maior que, menor que, e assim por diante. Então, se eu setar isso aqui desse jeito, ele voltou aqui para não contém, tá certo? Então, simplesmente muito simples você fazer a configuração desse processo. Muito bem. Então, a gente está com essa informação. E aí, eu indico para vocês uma forma diferente de fazer o orçamento. Uma forma diferente não, uma forma padrão de fazer o orçamento. Eu minimizo aqui as etapas de obra e vou etapa por etapa entrando nas atividades que me interessam. Então, por exemplo, vou fazer uma obra simples aqui, só para ter como exemplo. Eu vou fazer na infraestrutura, vou fazer uma escavação aqui, uma escavação qualquer aqui, tá? Então, ou uma estaca, a escavação está na 0201. Então, escavação manual de valas. Eu vou fazer uma escavação de 50 metros cúbicos, tá? Quando eu só coloco a quantidade do Enter, ele já cai para a coluna de baixo, para a linha de baixo, e já me marcou tanto o item que eu estou querendo colocar no meu orçamento, quanto a atividade e a etapa. Então, com base nisso, eu vou podendo colocar aqui
os itens que estão dentro do meu orçamento. Então, eu faço a fundação, eu vou fazer uma forma, por exemplo, fiz uma escavação, vou fazer uma forma, vou colocar aqui uma quantidade de metros quadrados qualquer de forma, depois eu faço armadura de aço em tela, então eu vou colocar aqui a armadura, vou colocar 1.500 quilos. Então, já fiz forma, armadura, e vou fazer o concreto agora, tá? Um concreto qualquer, 20.000 PA, vou pôr lá 50 metros cúbicos também, tá? Então, eu selecionei algumas composições e fui colocando, basta digitar as quantidades, que esse item vai entrar no teu orçamento. Para que a gente não fique só numa etapa de obra, a gente tenha pelo menos 2 etapas, eu vou fazer também a parte de alvenaria. E aí a gente tem a alvenaria de vedação, vou escolher lá um bloco de concreto celular, né? Eu venho aqui, vou colocar aqui 450 metros quadrados, e pronto. Então a gente já tem dentro dessa obra uma parte de infraestrutura, alguns serviços de infraestrutura e alguns serviços de alvenaria. Para entrar e enxergar esse orçamento, eu clico aqui, dou em incluir quantidades no orçamento, ele vai me fazer o seguinte a partir desse momento. Ele está pegando, essa é uma informação importante, bem importante. Ele está pegando todas as composições que eu selecionei para esse orçamento do SINAP e está fazendo uma cópia dessas composições para o meu orçamento. Significa dizer o seguinte: se eu fizer qualquer alteração nos coeficientes ou nos preços desses itens que eu trouxe para o orçamento, a minha base de dados SINAP se mantém íntegra, ou seja, se mantém sem alteração daquilo que eu mostrei para vocês, tá? Então, ou seja, ele faz uma cópia das composições que eu selecionei e traz para cá. E aí vocês vão notar que ele só trouxe, evidentemente, as etapas das atividades das composições que eu coloquei aqui dentro, tá certo? Já trouxe, inclusive, com os códigos que estão na minha tabela, tá certo? Essa obra foi uma obra que, de acordo com as quantidades que eu coloquei, deu uma obra de R$90 mil. E eu tenho, no caso do SINAP, como a base do SINAP já está com as taxas sociais na parte de mão de obra embutida, se eu colocar aqui, tanto sem taxas como com taxas, o preço não vai mudar. Só vai mudar quando eu escolher aqui o BDI. E aí ele foi para R$121 mil. Então, por quê? Porque no caso do SINAP, eu vou mostrar aqui para vocês que os insumos que estão aqui dentro, a parte de mão de obra, por exemplo, o armador, ele está R$17,94. Por quê? Aqui dentro já tem tanto a parte que eu pago por hora para esse armador, quanto todos os encargos sociais da região que eu selecionei. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, clicar aqui em taxas, como eu selecionei São Paulo, ele está considerando que o armador, ou toda a parte de mão de obra, de doristas, está sendo acrescida com 117,78. Né? Então, é por isso que não tem diferença sem taxas ou com taxas. Tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão e vou mostrar para vocês como é que a gente tira as taxas, se você pode tirar as leis sociais dos preços dos insumos e fica muito fácil para que você aí, a partir daí, altere as taxas de leis sociais. Nesse caso, agora eu não posso vir aqui e mudar a taxa nenhuma. Se eu mudar, não vai ter efeito nenhum, porque é efeito demonstrativo. Para mudar as taxas de leis sociais, eu preciso tirar da parte de mão de obra aquele valor de 117%, e a partir daí eu vou lá e eu mudo as taxas. Eu vou fazer esse exemplo daqui a pouquinho para que vocês possam ver. Mas o que eu posso mudar é a taxa de BDI. BDI, vocês estão vendo aqui que eu chamei de lucro, não vou chamar de lucro, eu vou chamar de, por exemplo, de administração de obra. E vou colocar aqui a taxa de administração que eu tenho é de 5%, por exemplo. Tá? Se eu quiser incluir outro item aqui dentro, eu vou incluir componente, vou colocar aqui impostos, e nesse imposto, eu vou colocar 16%. E aí, de lucro mesmo, eu vou incluir o próprio lucro,
E no lucro eu quero ter um lucro de 8% nessa obra. Então, no total deu... Opa! Aqui deu 35 de administração, eu errei. Então, a gente está com 29% de BDI, eu dou o gravar. Quando eu dei o gravar, ele já automaticamente mudou o preço da minha obra. E se eu colocar com BDI, lá deu, ao invés de 120, deu 109 mil reais, tá certo? Então, para mudar as taxas, basta clicar aqui em taxa e alterar essas informações. Eu vou chegar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como muda as taxas de leis sociais, tá? É tranquilo mudar também. Porém, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês outros recursos. Bom, como é que eu vejo o conteúdo da composição aqui de escavação? Já mostrei para vocês aqui, basta dar 2 cliques aqui dentro, e aí você já tem a composição que eu estou adotando. Eu tenho o arame, tenho o espaçador, aí a gente tem a parte de mão de obra, que está aqui o ajudante, o armador e o corte. Tem uma composição dentro de outra. Então, se eu quiser saber ajudante de armador, eu clico aqui, ele já vai abrir, o ajudante de armador custa R$12,50, e a partir daí eu tenho os insumos que estão aqui dentro, e também tem outras composições, como o caso do EPI, e assim vai, tá? Um insumo dentro de outro, que me ajuda a chegar naquele preço inicial da armação, tá? Se eu quiser olhar de forma desmembrada, se eu quiser pegar todos esses itens e colocar como se fosse uma composição que não tivesse composição dentro dela, eu clico aqui em desmembrar e ele me mostra essa informação. Tá? Ele está com tudo que entra nessa composição com base nessas composições uma dentro de outra. Tá? Inclusive com coeficiente, mudou o coeficiente e assim por diante. Tá? Então, eu posso olhar no módulo normal ou posso olhar no modo desmembrada. Tá? Que aí ele traz todas as composições ao mesmo tempo. Isso é só uma visualização. Tá? Se eu quiser alterar o coeficiente de consumo, por exemplo, a quantidade de quilos aqui por metro, por quilo, né? A quantidade de quilo de arame cozido por quilo de armação está 0,25, mas para mim eu consumo mais, eu consumo o dobro disso. Então, se eu colocar aqui 0,50, ele vai mudar, ele mudou essa composição para 0,50, vai mudar o preço final dela, e automaticamente o preço dessa composição, essa minha obra, vai mudar de preço também, por conta de que eu mudei aquela composição, tá? Então, se eu clicar 2 vezes aqui, olha lá, mudou o coeficiente, e aí ele, evidente que mudou alguns centavos só, né? E, portanto, não tem uma mudança expressiva no orçamento, tá? Mas se eu mudasse, se eu fizesse uma coisa maior, vamos fazer uma bobagem aqui, técnica, vai? Vou colocar aqui que é 1 quilo. Né? E aí, essa obra foi para 125 mil, porque deu 30 mil aqui a diferença deu 30 mil, né? E aí eu simplesmente mudei o coeficiente, insistindo para vocês que esse coeficiente, ele está só no orçamento, tá? Ele não está na base de dados geral. Na base de dados geral continua a armação com o meu coeficiente original. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem a possibilidade de... Eu tenho essa estrutura do orçamento, mas começou na etapa 2. Eu gostaria que começasse na etapa 1. A etapa 1 fosse infraestrutura, a etapa 2 fosse alvenaria. Se eu clicar aqui, olha, nesse íconezinho que está nesse T aqui, ele vai te dar a possibilidade de itemizar novamente a obra, tá? Então, vou fazer uma nova itemização. Se eu der o sim, vocês vão ver aqui, ó, que criou a infraestrutura, 101 aqui dentro, né? Então, 101, 102, e assim foi, tá? Ele itemizou novamente a minha obra, só com aqueles itens que entraram, e com base nisso eu posso apresentar um orçamento mais lógico para o meu cliente. Além disso, a gente tem a parte de... você pode olhar a codificação. Então, na codificação, se eu clicar aqui em código, vocês vão ver que ele apresenta o código do SINAP aqui dentro. Então, aqui eu vejo as composições do SINAP. Cliquei em itemização, ele me trouxe a itemização que eu vou apresentar o orçamento. Tá certo? Então, a gente tem essas duas
informações aqui dentro, né? E vocês podem enxergar da maneira como vocês acharem melhor, tá? Nessa itemização, além disso, então, a gente já pode caminhar aqui dentro para olhar esse orçamento. Eu vou, por exemplo, colocar a taxa de leis sociais, 125 mil deu total. Se eu clicar dessa forma de visualização, no tipo de preço, e clicar aqui nos relatórios, a gente já vê os relatórios do orçamento pronto, tá? Ou seja, esses são todos os relatórios de orçamento que nós temos dentro do Constru Office, na parte de orçamento de obras. Eu tenho um orçamento sintético, orçamento analítico, material e mão de obra, curva ABC de insumos, o sintético resumo e uma curva ABC de serviços. Se a gente clicar aqui nessa obra e clicar em analítico, a gente vai ver que ele vai explodir as composições, conforme eu mesmo coloquei, né? E aí eu tenho as composições abertas aqui. Na parte de material e mão de obra, da mesma forma, ele abre a coluna de material, mão de obra, total do serviço, aí dá a quantidade e o preço total, multiplicação de uma coisa pela outra. Tá? Então, você tem aqui uma condição de colocar. Vocês vão ver que a parte de mão de obra aqui, como as composições do SINAP, a parte de mão de obra está como serviço, né, porque eles colocam todo o IPI e tudo lá dentro, a gente não tem aqui uma mão de obra aberta, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver como puxar item de outra base. Eu vou trazer, por exemplo, uma alvenaria, um embolso, um outro item de uma outra base que tenha as composições montadas de uma forma simples, né, não de uma forma complexa como está o SINAP, e aí a mão de obra vai sair aqui direto na coluna sem problema nenhum. Uma curva ABC de insumos, então, os itens que pesam mais nesse meu orçamento, classificado para o que pesa menos. Então, a gente tem aqui a participação, por exemplo, o bloco de vedação é o item que mais pesa aqui para mim, e nessa obra, e no final a gente tem lá a serra circular de bancada, que é o que menos pesa. Tá? Então, a gente, com base nisso, é o conceito normal da curva ABC, a gente tem lá os itens que vão entrar nesse orçamento, e eu posso, com poucos itens, matar quase 70% da obra, e com um pouco mais de itens, chego a 90%, e depois, com um grande volume de itens, chega a 100%. Então, por isso, eu aconselho a curva ABC. Além disso, a gente tem o orçamento sintético, que a gente tem as divisões de infraestrutura e alvenaria, a rigor, tá? E se eu der imprimir esse orçamento, eu vou imprimir só esse resuminho, para que vocês vejam que o Constru Office ele traz alguns recursos, como gráficos, tá? Então, a gente vai ter os dados da obra toda, que a gente cadastrou inicialmente, a informação por etapa de obra, e aqui um gráfico de participação de cada etapa no orçamento total. Então, onde os gráficos ficam interessantes, a gente colocou essa informação, e uma curva ABC de serviço, com todo o serviço que entrou no orçamento, do que pesa mais para o que pesa menos. A mesma coisa que a gente tem em insumos, a gente tem em serviços, tá? Além disso, além de explicar que a gente tem esses relatórios, a gente também tem a informação de que você pode manipular essas colunas aqui, né? Por exemplo, se eu quiser quero colocar o preço unitário na frente aqui. Preço unitário, quantidade e total, né? Eu simplesmente movimentei aqui daqui para cá, e se eu fizer isso, e na hora de imprimir, eu vou tirar todas essas, para a gente não colocar, se eu colocar aqui imprimir, vocês vão ver que ele mudou aqui, a quantidade está na frente do preço unitário. Então, unidade, quantidade, preço unitário e preço total. Então, eu posso manipular à vontade. Vocês, além disso, estão vendo que eu tirei daqui aquelas pastinhas, porque se eu imprimir de novo aqui e deixar o ícone aqui dentro, vocês vão ver que vai aparecer as pastinhas aqui, tá? Agora, eu não quero que o ícone apareça, eu tenho a opção, na hora de imprimir, de tirar o ícone, como eu acabei de clicar aqui, tirar os ícones, tá? Então, eu imprimi o orçamento, tirei os ícones, e aí a gente tem uma interface que para onde eu vou mandar essa impressão? Eu posso mandar para a impressora, evidentemente, posso mandar para um arquivo PDF, se eu clicar aqui em exportar, mando para um PDF,
ou mandar para o Excel. Então, essa é a primeira dica que a gente dá, que quando você tira a informação, vou dar um nome para essa. Curso do dia 23. Eu vou colocar essa informação, eu vou criar esse orçamento aqui. Criar o Excel, aliás, deixa eu colocar aqui na área de downloads. Deu algum problema aqui com a exportação. Eu vou ficar devendo para vocês essa exportação do Excel. Como eu disse, a gente está numa versão que pode ser que tenha algum tipo de problema, tá? Não deveria ter esse galho, né? Deixa eu só ver aqui, exporta os links. Pronto. Então aqui eu mudei ali o nome do arquivo, né? Devo ter feito alguma bobagem ali dentro, tá? Então vou abrir aqui dentro. E aí, quando eu abrir o Excel, vocês vão ver que ele veio formatadinho aí, do jeito que a gente tinha combinado. Se eu deixo o cabeçalho e o rodapé e aquela folha de rosto e tal, as colunas que ficam mescladas ficam mais difíceis de você manipular. Quer dizer, se você usar a informação no Excel, né? Então, a gente, por esse motivo, a gente fez aquele recurso de, na hora de imprimir, você pode tirar a capa, pode tirar o ícone, pode tirar o rodapé, pode tirar tudo isso, tá? Se você deixar o rodapé, também não tem problema, tá? Você vai ter a informação e você também pode alinhar a parte de baixo aqui do teu banco de dados, que é o nome da empresa, o endereço e tudo mais. Você pode mudar o tamanho de fonte, você pode mexer à vontade aqui nessas informações da forma como ele vai. Eu vou alinhar à esquerda, por exemplo. Vocês vão ver que o rodapé saiu à esquerda aqui, tá? Então, você tem... nessa parte de configuração da impressão, a gente tem quase todas as solicitações que tiver, o tamanho de fonte, do cabeçalho do rodapé, onde vai ser, se vai centralizar ou não. Enfim, todas essas informações te ajudam a você imprimir o relatório aqui embaixo, sem ter a menor dificuldade, tá? Então, na hora de imprimir, basta selecionar o que você deseja. Se eu quiser tirar uma coluna na hora da impressão, imaginar que eu não queira colocar a itemização, por exemplo. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, cliquei na coluna e arrastei para baixo. Pronto, tirou a itemização. Quando eu faço isso, se eu dou a imprimir, vocês vão ver que na parte aqui não tem mais itemização, tá? Então, além de poder movimentar, eu posso tirar a coluna e tal. E o que aconteceu? Eu perdi essa informação, agora não tenho mais a itemização? Não. A partir do momento que eu clicar de novo no relatório, eu volto lá e ele volta com a mesma característica que eu tinha, que eu tenho anteriormente. Então, não tem nenhum problema de fazer, excluir, mexer na planilha, fazer o que eu preciso fazer para poder tirar o relatório e tirar a informação, tá bom? Então, basta fechar a janela e abrir de novo. Um detalhe importante é que o tipo de preço, se eu quiser sem BDI, por exemplo, tenho que selecionar o tipo de preço aqui, deu 97 mil, e imprimo o relatório, ele segue o que está na tela, tá? Então, seguindo o que está na tela, ele está aqui mostrando para você um relatório com leis sociais de BDI zero, tá? Então, essa informação é importante para que vocês saibam como é que muda aqui, né? Quer dizer, como é que eu coloco leis sociais, tiro e coloco leis sociais do relatório, tá? O que eu estou vendo na tela, na hora que eu clico no relatório, é o que eu vou ver em termos de preço do relatório, tá? Muito bem. Já vimos reitemização, já vimos uma série de coisas, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma itemização aqui dentro. Então, eu clico aqui dentro, clico, por exemplo, no item básico, e criei um item novo. Então, eu vou chamar das minhas composições. Então, eu cadastrei composições específicas, o fechamento, limpeza da obra, para se fazer um negócio, limpeza final. Muito bom. Então, eu cliquei aqui via a limpeza final da obra,
E aí eu vou adicionar itens aqui dentro, que seriam a limpeza final da obra. Então, eu não tenho, vamos imaginar que eu vou criar um insumo qualquer. Então, eu clico aqui em adicionar itens, criar um insumo, vou colocar um código qualquer nesse meu insumo. É um material que eu estou comprando, então eu vou colocar aqui vou colocar aqui por unidade, por exemplo. Vou colocar um preço aqui, R$100. Vou colocar desinfetante. Tá? Então eu estou colocando aqui, fazendo a atualização. Eu não vou usar esse insumo aqui direto, eu poderia cadastrar no orçamento esse insumo direto, mas eu vou fazer aqui uma outra coisa. Eu vou cadastrei agora um serviço. Vou ensinar vocês a cadastrarem serviço. Vou colocar o serviço 888, limpeza geral. Então eu estou na unidade, eu vou colocar aqui por metro quadrado. Metro quadrado. Quadrado, e aí eu vou cadastrar vou buscar aquele item que eu acabei de criar, que é o desinfetante. Então, estou com o desinfetante aqui cadastrado, clico 2 vezes nele, ele foi para dentro da composição, e vou levar também aqui um servente de obras, um insumo, não vou colocar composição, vou colocar direto o insumo aqui dentro. Então, para fazer um metro quadrado de limpeza geral, eu vou usar um coeficiente de, sei lá, 3 horas, meia hora de servente. E o desinfetante eu vou colocar eu uso, sei lá, 0,20 unidades de desinfetante, poderia ser litros aqui, né? Enfim, estou com essa informação aqui. E aí, a partir disso aqui, eu vou poder colocar o preço do desinfetante saiu zerado. Vou colocar aqui um preço qualquer, R$25, 250. Então, coloquei aqui o preço. E a partir daí eu vou adicionar itens desse orçamento vou adicionar a limpeza final, o serviço de limpeza final, à obra, tá? Então, cliquei no serviço de construção, vou jogar ele para cá. Ele já está aqui dentro, tá? Eu posso aqui fazer algumas seleções, tá? Poderia selecionar aqui tudo que é igual. Lembra que aquela coisa de traço maiúsculo, né? Então, tudo que é serviço de construção. Puxo aqui direto, tá? Eu também poderia fazer um outro tipo de filtro aqui em cima, nesse filtrozinho aqui, nesse ícone de filtro. Tudo que é serviço de construção, por exemplo. Tá? Ou quero buscar tudo que é material. Só material. Clico aqui, pego tudo que é material. Tá? Tá dentro do meu orçamento. Ok? Então, e aí eu poderia até colocar um material qualquer aqui. Vou colocar areia aqui, por exemplo. Nesse item. Posso vir aqui e jogar areia para cá. Tá? Então, dentro do orçamento, eu posso colocar serviço e insumos à vontade. E aí eu só coloco a composição, né, a quantidade, eu tenho 450 metros quadrados. E aí ele já me deu R$5.000 para fazer esse valor. E areia, eu vou ter 1 metro cúbico só de areia, sei lá. Tá? Então eu cadastrei insumos, ensinei a vocês a colocar aqui criar um item de insumo. Dentro desse item, eu criei criei uma composição, coloquei um dentro do outro, e aí eu estou com o preço final aqui já calculado. Aí eu vou poder olhar com BDI, sem BDI e tal, sem ter problema.
E a outra questão é assim, como se trata de um recurso muito simples de operar, se eu quiser, vamos imaginar, a areia não é aqui, eu cadastrei errado, né? Eu tenho que tirar ela daqui e jogar ela para lá? Não. Eu posso simplesmente clicar e arrastar, tá? Eu vou jogar ela aqui na parte de estrutura completa, ó, tá? Então eu joguei a informação aqui dentro, tá? Eu posso mover à vontade aqui, tá vendo? Ó? Movo para cá, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu vou mover para cá, pronto. Tá aqui, ele é um irmão do concreto, tá? Então é clicar e arrastar. Cliquei, arrastei e movi para cá, tá? Ou vou mover para cá, vou voltar para cá, tá bom? Então, com base nisso, eu também posso mover itens à vontade e tal, sem ter a menor dificuldade, tá? Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que eu faço todas essas alterações? Não tem nenhum erro, é só fazer e já está sendo salvo, já não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, tá? Muito bem. Então, olhando aqui para os novos recursos, né? Eu vou voltar um pouco ao nosso início aí do treinamento para mostrar para vocês toda a parte de os preços do Sinap. Eu disse para vocês, olha, os preços eles estão com a parte de mão de obra, né? Ela está incluindo aqui dentro, por exemplo, no armador, está incluindo os encargos sociais. Só que eu quero mudar aquelas taxas de leis sociais. Eu tenho uma lei social diferente daquelas que o Sinap propõe. Então, como é que eu faço para fazer isso? Eu entro na tela de insumos, então clico aqui em insumos, e ao clicar em insumos, eu posso clicar em retirar leis sociais, os encargos dos preços sem taxa, né? Ou seja, olhem para cá, 17,94. Se eu clicar aqui, ó, o armador foi para 8,24. E aí eu já tenho uma diferença, que é o preço sem taxa e com taxa. Então, ele já me mudou aqui dentro. Tá certo? Os preços sem taxa estão aqui dentro e o preço com taxa está aqui dentro. Tá? Então, com base nisso, vocês vão ver, olha, aqui deu 92 mil, com taxas, foi para 100 mil. Tá certo? E com BDI vai para 128 mil. Então, essas informações, elas são muito fáceis de operar. Eu simplesmente tirei as taxas de lá, tirei do insumo aquela taxa. Com base nisso, nessa operação que eu fiz, eu tenho aqui a parte de taxas, eu já posso mudar, ele já tirou a parte demonstrativa aqui, e se eu, por exemplo, quiser mudar, não, meu período de chuva não é esse que está aqui estabelecido. Eu tenho um dia de chuva maior. Então, eu vou colocar aqui um percentual de 2,50%. Tá? Então, ó, mudou para R$120 e a minha taxa já está aqui R$120 agora. 120%. Então, não é... Eu simplesmente venho aqui, altero as taxas do jeito que eu achar melhor. Tá? Então, e repito, isso está só no orçamento, não está amarrado na base de dados geral. Tá certo? Então, assim como a gente montou um BDI diferenciado para essa obra, né, a gente também tirou, vamos dizer assim, do preço unitário as taxas para que a gente pudesse mexer nas taxas do jeito que eu achar melhor. E, evidentemente, que isso já se traduz no relatório de orçamento. A gente tem aqui o relatório de orçamento de obras, que está aqui já com essas características que a gente acabou de mostrar. Tá? Então, isso já está bem equalizado, né? Deixa eu colocar aqui com taxas. Então, se eu olhar aqui o relatório, ele vai estar lá, o orçamento geral está aqui com as taxas e tal, já está com R$100 mil. Tá bom? Então, esse é um outro recurso do Consul Office que me permite tirar do preço do Sinap as taxas que estão embutidas lá dentro para que eu possa mexer nas taxas de leis sociais. Tá? Muito bem, vamos para frente. A gente ainda tem outras informações que eu preciso passar para vocês. Nós temos também aqui a parte de adicionar itens. Vamos supor que eu deseje colocar de um outro orçamento, de uma outra base de dados. Eu vou trazer aqui de uma outra base
um item qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, uma alvenaria de bloco de concreto lá, tá? E nesse caso eu vou pegar do SBC, uma base de dados que a gente tem, que na verdade que o pessoal do Rio de Janeiro produz. Então, eu vou clicar aqui na base de dados, escolhi a lá de maio de 2018, e aí ele vai me abrir toda a estrutura de base de dados do SINAP, desculpe, do SBC. E aí, essa base de dados do SBC, eu vou poder escolher as composições que eu quero trazer, vou buscar só serviços de construção lá, e aí eu vou poder escolher aqui dentro. Eu vou pegar, por exemplo, a alvenaria. Cliquei em alvenaria, cliquei aqui, ele já me trouxe uma série de alvenarias aqui, tá vendo? Alvenaria de não sei o que, alvenaria para muro. Eu vou pegar essa alvenaria de bloco de concreto e vou jogar aqui para dentro. Tá? Então, eu estou escolhendo de uma outra base, que é a base de dados do SINAP, que está aqui em cima. Eu procurei tudo que tem alvenaria no meio das composições. E aí eu venho aqui, seleciono ela e jogo para cá e dou incluir. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai trazer as composições, quer dizer, a composição do SBC de alvenaria para dentro dessa minha base de dados, e aí eu vou poder, a partir daí, colocar as quantidades, né? E usar essa composição, tá certo? Então, é exatamente isso que eu estou trazendo nesse momento, tá? Qual é a dica e a coisa importante que eu tenho para falar para vocês nesse momento? Quando vocês mesclam base de dados, é importante que vocês tenham feito, que vocês vão mexer na taxa de leis sociais, que vocês façam isso antes de começar a importar serviço de outra base, tá? Por quê? Porque se vocês, no caso, por exemplo, do SBC, o valor da mão de obra não está embutido em leis sociais. E aí, se você tirar leis sociais de um lugar que não está embutido, eles vão cometer um erro importante, tá? Então, primeiro, vocês façam esse roteiro que eu acabei de passar para vocês. Tirem todas as bases de dados do SINAP, tudo que você tem que tirar, e aí vocês desonerem, quer dizer, tire as leis sociais dos insumos de mão de obra, e aí, a partir daí, incluam itens de outra base, como, por exemplo, o SBC, CPU Web, seja lá de que base vocês desejem utilizar, tá? Muito bem, coloquei aqui a alvenaria, se eu clicar 2 vezes aqui dentro, a gente vai ver, olha, essa é a composição de alvenaria do SBC, né? Eu tenho o pedreiro, que está aqui, ó, 99,050, tem o servente, que é o 99,00, né? E com os preços unitários, que são deles, tá certo? E o preço total, tá tudo, já trouxe todos os preços. Bom, aí vocês vão me perguntar, eu tenho, aqui dentro, a gente tem a base, ela duplicou. Servente, por exemplo, vou clicar aqui dentro, e a gente vai ver que tem dois serventes, tá certo? Quer dizer, o servente que eu tinha lá do SBC, que é o 99,00, e o servente de obras, que é do SINAP. É estranho você ter um orçamento com 2 serventes, até com preços diferentes, tá certo? 6,19 e 6,68. Como é que eu faço para unificar isso? Existe uma função, que é essa unificar insumos. Se eu clicar aqui dentro, ele me seleciona, olha, o que eu quero unificar? Eu quero unificar o servente. Então, eu clico aqui no servente de obras, clico no servente normal, e a partir disso, eu tenho dois itens que eu quero continuar. Então, eu dou avançar. No avançar, eu escolho qual é o insumo principal que eu quero manter. Eu vou manter lá o SINAP. Qual que eu quero substituir com base nele? Eu vou substituir o servente. Clico aqui e dou concluir. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. O servente, aquele servente que era do SBC, saiu daqui e ficou só o servente de obras. E, o melhor, na composição que eu tinha lá do SINAP, se eu clicar 2 vezes aqui dentro, ele já me trouxe servente de obras com o preço do SINAP. Não é do SBC. A mesma coisa eu posso fazer para o pedreiro, para os itens que estão repetidos, tá certo? Então, essa unificação, ela manteve o coeficiente de consumo, que estava na base original,
mas me trocou um item dentro daqui da base, tá certo? Então, é muito simples, é muito fácil fazer isso, utilizando aquele recurso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, essa é a estrutura que a gente tem no item aqui de recurso para poder unificar insumos, tá? Então, a gente vem aqui, clica em unificar, e a partir daí você pode fazer a mesma coisa que poderia fazer com o pedreiro, a função é a mesma, tá? Não tem nenhuma alteração, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Muito bem. A gente já viu uma série de recursos aqui, e aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Vamos imaginar que eu queira, por algum motivo, acrescentar 10% sobre alguns itens, sobre os insumos, né? Eu poderia, por exemplo, selecionar aqui só o que é hora, por exemplo. Clico aqui em hora. E vou selecionar nesses que são só hora, né? Eu vou acrescentar nessa lista que eu estou selecionando 10%. Então, eu posso pegar aqui o fator de multiplicação e colocar 1,1. Então, dou efetuar a multiplicação, isso já somou 10% nesse cara, e a partir daí eu já tenho um orçamento com preço alterado, foi para R$93 mil. Tá? Se eu quisesse jogar, além disso, 10% em tudo, eu clico aqui na planilha e vou jogar 10% em tudo. Então, eu vou jogar 10% em cima de 10%, que eu já tinha feito uma operação. Mas como a gente está fazendo um exemplo só, eu vou jogar 10% em tudo. E aí, quando eu sair daqui, minha obra já vai ter um outro preço. Já foi para 102 mil. Tá? Então, é muito simples. Para tirar também, para diminuir, só basta multiplicar por um valor menor que 1. Né? Então, se eu quisesse tirar 10%, eu multiplicaria aqui por menos que 10%. Seria 0,90. Tá? Então, esse é outro recurso que eu tenho para poder adequar o preço do meu orçamento de acordo com aquilo que eu estou imaginando fazer. O preço está diferente. Tá? Nós vamos falar no próximo treinamento em que recursos. Eu vou detalhar um pouco mais o conceito de o que é uma estrutura, quais são as estruturas, quantas estruturas eu posso fazer, como é que isso funciona. E, portanto, nós vamos incluir, excluir estruturas, montar outras itemizações. Nós vamos falar cópia de orçamento também, a gente vai mostrar para vocês como é que copia esse orçamento, e a partir daí eu posso usar como base uma cópia daquilo que eu fiz. Isso serve para situações do tipo, eu fiz um orçamento de concorrência, de venda, depois eu vou fazer um orçamento executivo, uso o orçamento de venda como base para o executivo. Então, você pode usar essa cópia do orçamento também, nós vamos ver isso no próximo treinamento da quinta-feira que vem. Vamos ver também toda a parte de importação, integração com o software externo, que é o Volare. Vamos ver a parte de exportar e importar uma obra de um computador para outro, tá? Então, tudo isso a gente vai ver dentro do treinamento da próxima semana, tá? Esse treinamento que a gente chama de treinamento avançado, então, dos recursos mais avançados. Para terminar, eu vou mostrar para vocês um novo recurso do ConstruOffice, que é a área de planejamento de obras. Se eu clicar aqui em planejamento, no ícone planejamento, vocês vão ver que ele vai abrir para mim um cronograma dessa obra, tá certo? Quer dizer, ele me trouxe todos os itens da obra e aí eu posso colocar datas de início e término. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar que eu queira fazer um cronograma com todos os itens, com a mesma data de início e término. Clico aqui no início, coloco que eu vou começar essa obra no dia 27 de agosto e vou terminar essa obra inteira no dia 30 de novembro. Então, eu clico aqui embaixo, clico nos dois. Se eu clicar num outro item qualquer aqui dentro, ele vai aplicar, ele vai já dividir em todos os itens do meu cronograma, do meu orçamento, esse intervalo de data, esses 4 meses, aí, um pouco menos, para a gente poder manipular, tá?
Então, ele está gerando para mim um cronograma. Opa. Fechou a janela aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Não pegou aqui a informação, tá? Eu vou pegar, vou fazer de novo. Vou colocar aqui para fazer meses redondos, né? Pronto. Ele me trouxe aqui uma divisão de datas, de início e término, tá? Então, eu vou começar aqui no dia 3/9. Todos os serviços desse meu orçamento, ele me trouxe com a divisão percentual. Eu vou executar 47% desse serviço nesse mês, no mês de setembro, e 53% em outubro. Se eu quisesse mudar esse percentual, eu posso simplesmente vir aqui e colocar, eu quero jogar 60% em setembro, ele já me colocou o resto em outubro, tá? E, consequentemente, já mudou também os preços, ou seja, as quantidades que eu vou executar e os preços total aqui do orçamento, ele já me dividiu nos meses. Porque assim eu tenho um cronograma físico e financeiro já aqui estabelecido. Se eu quiser, por exemplo, mudar o prazo, esse prazo aqui não é 58 dias desse item, tá? A fabricação desse item, por exemplo, é 90 dias. Eu clico aqui em 90 dias, ele vai me recalcular, ele já dividiu aqui, né, nesses 3 meses, tá? Nos 4 meses que seriam, tá? Então, eu já, com base nessa informação, já posso redistribuir. Assim como eu posso mudar, isso aqui não é nesse mês, eu vou executar um pouquinho para frente. Então, eu vou jogar para começar no dia 8 de outubro e terminar no dia 30 ou dia 15 de novembro, 18, 19 de novembro. Pronto. Quando eu faço isso, ele já me distribuiu novamente aqui as informações e eu já estou montando meu cronograma. Faço esse cronograma inteiro e aí, para imprimir o cronograma, se quiser pegar só o percentual, eu clico aqui. O físico também só no físico, o financeiro, tá? Ou o geral. E para imprimir, eu simplesmente clico aqui na impressora e tenho o cronograma pronto do meu... para impressão aqui, eu tenho o cronograma pronto, tá? Então, ou seja, o cronograma físico e financeiro, porque era aquilo que eu tinha visto na tela anterior, tá? Então, com base nessa informação, a gente pode diminuir, aumentar, né? Aqui a régua, enfim, você pode aí jogar para um Excel, enfim, ou imprimir e jogar na impressora, imprimir fisicamente esse relatório, tá? Então, o cronograma é muito simples de fazer. É importante dizer para vocês também que quando eu descarrego, por exemplo, só numa etapa, só numa atividade, ele joga todos os itens naquela atividade, por exemplo. Aí eu quero reformar isso aqui, eu quero todos os itens, essa atividade inteira, eu vou começar dia 10 de setembro e vou terminar no dia 10 de outubro. Tá? Quando eu cliquei aqui, ele vai dizer, olha, todos para baixo vão ser alterados. Ok? Ok. Ele reformou todos os itens para baixo, né, que eu não tinha mexido nesse item, tá? Então, estão todos aqui começando no dia 10 e terminando no dia 10 do 10, tá? Os outros se mantiveram estáveis também, tá? Eu não alterei. Então, eu posso descarregar do orçamento inteiro, só da etapa de infraestrutura, ou só da atividade, quer dizer, não tem nenhum problema em mexer e ele já fazer tudo isso. É muito dinâmico esse processo, e aí, quando a gente tiver no próximo treinamento uma outra característica que é incluir novos itens e tal, tudo que eu incluir de novo no orçamento, eu clicar em planejamento, esse item novo vai estar lá disponível para colocar a data de início e término, tá? Então, ele faz esse sincronismo automaticamente. Mas a gente tem também aqui um botão para sincronizar na mão, se vocês assim desejarem, tá? Então, o cronograma físico-financeiro está aí. A gente vai incluir ainda dentro desse relatório os serviços que eu devo executar por mês, 2 relatórios a mais, e os insumos que eu devo utilizar por mês também.
e aí completa-se a parte de planejamento de obras, tá? Basicamente, para hoje, esse é o treinamento básico do Consul Office. A gente vai olhar o avançado na semana que vem, e a partir daqui eu vou consultar aqui a Natália para ver as dúvidas, principais dúvidas que eventualmente existam aí de vocês, que você tenha passado para ela, tá? Natália? Você me ouve, Natália? Vamos lá. Natália está me passando as dúvidas aqui, eu vou esclarecer as dúvidas com vocês, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. As perguntas, tá? O Rafael, como funciona? O Rafael fez uma pergunta, deixa eu voltar aqui ao Consul Office. Voltar no orçamento. Como funciona a inserção de novas bases no sistema? Pois precisamos de algumas bases públicas que não estão no sistema, como o EDIV da prefeitura, a parte da infraestrutura da prefeitura, o DENIT. Então, a gente já tem, eu não mostrei para vocês, eu posso mostrar no próximo treinamento, a gente já está com a base do DENIT aqui dentro, DER e tal, o CPOS. Então, essa parte de incluir base de dados, existem duas formas, tá, Rafael? A primeira forma é você mandar para a gente a base, a gente faz a conversão aqui e deixa disponível para você e para os clientes que eventualmente precisem daquilo. No próximo treinamento, a gente vai mostrar como é que a gente importa a base de orçamento e como é que você importa a base de dados normal dentro da área de banco de dados do sistema. Então, existem dois caminhos aí para atender vocês. O primeiro caminho é vocês mandarem a base, a gente importa e deixa disponível. Essas bases, evidentemente, a gente não vai ter compromisso de atualizá-las frequentemente, tá? A gente atualiza frequentemente só a base do SINAP. E se vocês forem assinantes do SBC, vocês recebem também o SBC atualizado, tá? As outras bases a gente atualiza conforme a demanda dos clientes. Então, você mandando para a gente tem um tempo para fazer essa importação, ou a gente vai ensinar no próximo treinamento como é que você importa isso, tá? Pesquisa com duas palavras-chave. Aqui na parte de... O Rafael também... O Rodrigo perguntou, desculpa, pesquisa com duas palavras, né? Eu posso olhar aqui dentro do meu orçamento, se eu procurar, por exemplo, alvenaria e procurar blocos, tá vendo? Ó? Blocos. Põe as duas palavras aqui dentro e trouxe tanto que tinha alvenaria e blocos. Tá? Então, esse recurso aqui, basta dar um espaço que ele permite que você faça a busca com duas palavras também dentro das composições. Tá bom? Então, essa seria uma outra pergunta do Rodrigo. O Emerson disse que se é possível fazer alterações de layout, Pires, fazer alterações de layout e só no relatório. Ele pode mostrar, eu não entendi, Emerson, o que você quis dizer com pode mostrar, tá? Mostrar o que as alterações que foram feitas, desculpa, eu não entendi a tua pergunta, Emerson. Se você puder repetir lá para mim, eu te respondo com mais precisão, tá? E aí você perguntou os arredondamentos. O Consul Office trabalha com um arredondamento com duas casas decimais nos preços e arredondamento com o tradicional, que é a partir de 0, na terceira casa, se deu 5, ele arredonda, ele soma 1 na segunda casa decimal. E se deu menos que 5, ele despreza, tá? Então é um arredondamento tradicional e esse é o padrão do Consul Office em termos de cálculo de qualquer tipo de cálculo, tá? Emerson, você pode só passar para a gente o que você quis dizer com essa coisa do relatório, do layout do relatório? Desculpa, eu não te entendi. Ah, tá. Então, eu fiz a pergunta e depois eu respondi para vocês, né? Então, não há mais dúvida em relação a essa coisa do layout, né, Emerson? Tá. Então, tá bom.
Então, não tem dúvida, eu já tinha respondido, então não tem necessidade de explanar sobre isso, tá? Pessoal, mais alguma pergunta sobre dúvida em relação a essa fase do treinamento? É só colocar aqui para a gente que a gente vai atender vocês, tá? Mais alguma dúvida, Natália? Ou podemos encerrar? Eu vou parar o compartilhamento da tela. Vou aqui mostrar a câmera. Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Tá legal. Então, como não houve mais dúvida, eu gostaria de me despedir de vocês, agradecer o tempo aí. O treinamento do Consoft, a ferramenta Consoft é uma ferramenta bastante simples de usar, porque ela se aproxima muito do Excel e tudo mais, né? O Emerson perguntou, você falou que o cliente pode mandar a base para vocês e a gente insere. Sim, a gente normalmente faz esse trabalho de inserir, tá? Eu vou mostrar no próximo treinamento da semana que vem como é fácil fazer. Você pega uma planilha Excel e importa para dentro do Consoft, seja no orçamento, seja na base. É bem simples fazer isso, tá? De qualquer maneira, a gente tem essa possibilidade. Se você tiver uma base padrão aí, está com dificuldade de fazer e tal, pode mandar aqui para o suporte, a gente pede um tempo, evidentemente, para fazer essa importação, mas a gente importa para vocês, não tem problema nenhum, tá? Então, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo. O Consoft é uma ferramenta bastante simples de operar. A gente viu a parte básica do sistema, a gente vai ver uma parte um pouco mais complexa, mas também bastante tranquila. A gente trabalha muito com esse conceito de usabilidade, né? E a partir da semana que vem vocês já vão ter concluído aí esse treinamento e a gente já vai ter tido a possibilidade de passar pelo sistema inteiro, tá? É muito importante, 2 horas seria bastante tranquilo fazer agora, mas eu prefiro sempre dividir em 2 treinamentos, porque aí você tem a oportunidade de pegar o teu sistema, trabalhar um pouco, tirar algumas dúvidas e tal, para que no próximo treinamento você volte a falar sobre esse assunto. Então, por isso que a gente divide em 2 etapas, tá? Ok? Muito bem, então, eu estou à disposição de vocês, agradeço a atenção, nos vemos aí na próxima quinta-feira, aí, se Deus quiser, tá bom? Até lá.